Quero cumprimentar os meus irmãos capazes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um motivo de alegria, mais um dia na presença do Senhor. Confesso aos irmãos que eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. É com grande alegria e gozo ao coração que eu venho trazer uma palavra e uma mensagem da parte de Deus para a vida dos meus irmãos. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 89, verso 49. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, o salmista diz assim: que homem há que viva na terra dos viventes, que não veja a morte. Louvado, engrandecido o nome do Senhor. Quando eu começo a meditar nessa palavra, irmão, eu começo a lembrar o que Deus ele fez na minha vida. Deus ainda faz milagre sobre a terra dos viventes, porque ainda ele não parou de fazer milagre na minha e na tua vida. E Deus ele vai fazer um milagre na tua vida nesse dia de hoje. Amados irmãos e queridos irmãos, quando o salmista ele começa a relatar, o salmista ele é relativo às suas palavras, que há dois tipos de morte a qual nós iremos enfrentar neste mundo. A primeira morte se chama morte carnal, a morte física, a qual todos nós um dia iremos enfrentar ela, queira ou não queira, nós um dia iremos todo um dia enfrentar a morte física. Louvado seja Deus. Mas eu venho agora trazer uma mensagem de Deus. Primeiramente, meu querido, não há morte física, não há morte carnal sobre a minha vida e sobre a tua vida sem antes acontecer uma morte espiritual. O que é morte espiritual? É morte onde nós paramos de desacreditar nas palavras do Senhor, de desacreditar nos sonhos, nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aí nós começamos a morrer espiritualmente, porque a Bíblia diz que aquele que não crê e não confessará o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, louvado seja Deus, já está condenado. Louvado seja Deus. Amados, agora eu quero fazer um pequeno resumo do que Deus ele fez sobre a minha vida em cima desta palavra. Estava eu um dia aos 18 anos de idade, a qual Deus ele colocara o meu coração um lugar muito difícil, uma situação a qual só eu vivia, só eu sei como nós passamos, enfrentamos aquela situação. Aos 18 anos de idade, eu acabo perdendo o meu pai, aquele homem que me ajudou, aquele homem que sempre falava para mim: olha filho, vai pro caminho certo que tudo vai dar certo. Mas aos 45 anos de idade, da sua idade, ele acaba falecendo, e ali começa o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Ali toda a família ela foi destruída. Louvado seja Deus por uma perca a qual doía na alma, mas louvado seja Deus que Deus ele colocara uma palavra, colocara uma unção e uma chamada sobre a minha vida. Livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: que o Filho do Homem veio buscar aquilo que havia perdido. Eu estava perdido no mundo, sofrendo no mundo, com uma dor irreparável no coração, mas Deus ele colocara uma chamada sobre a minha vida, e aos 19 anos de idade, Deus ele começa a cumprir as promessas sobre a minha vida. A primeira promessa era colocar uma mulher de Deus, missionária Jaciara, que é a minha esposa, a qual me ajuda, a qual está sempre ao meu lado, fazendo uma grande obra. E ali Deus ele começa logo a levantar o meu ministério. Eu vou para a presença de Deus como cumprimento da tua palavra, que todo joelho se dobrará diante da face do Senhor Salvador Jesus Cristo. E ali nós começamos a fazer uma grande obra. Ali nós começamos a fazer o ID do Senhor, começamos a entrar em lares, começamos a resgatar vidas, começamos a orar, buscar, jejuar, consagrar, pedir a Deus que Deus entre na família, que Deus restaura, que Deus cura, que Deus faça grande milagre. E os milagres de Deus iriam acontecendo
de uma maneira sobrenatural. Mas um dia estava eu na presença do Senhor, e um piscar de olhos, um vacilo da minha parte, eu começo a olhar para trás, eu começo a observar, eu começo a vacilar com Deus, e de repente a morte espiritual pega a minha vida, pega a minha chamada, o meu ministério, e ali eu fico à mercê da mão do adversário. Já estava morrendo espiritualmente, já não acreditava mais nas palavras do Senhor, eu só queria saber do dinheiro, só queria saber do luxo, só queria saber das coisas materiais, sendo que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Já estava morrendo espiritualmente, mas uma coisa me chama a atenção, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos para os seus servos e para os seus profetas. Quando eu estava saindo da presença de Deus, quando eu estava se distanciando da presença do Senhor, Deus usara a boca da minha esposa para me alertar, mas eu já estava morto espiritualmente. Usara a boca do meu pastor, usara a boca do pregador da noite para dizer que o caminho que eu ia pegar não era o caminho de Deus, porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que são retos e bons, mas o final deles são caminhos de morte. Louvado seja Deus, amado. Agora eu quero abrir um pequeno parênteses para entrar numa mensagem sobrenatural, uma coisa que até hoje eu vejo e começo a entender e compreender, que Deus é poderoso na terra dos viventes. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ano de 2008, meu querido, agora eu penso que a melhor coisa é se afastar da presença do Senhor. Eu penso que a melhor coisa é começar a lutar com os meus braços e conquistar aquilo que o meu coração almeja. Mas, meu querido, Deus, ele tinha um plano sobre a minha vida, porque quando ele me tirou do lamaçal do pecado, não foi para ganhar dinheiro, mas foi para ganhar almas, foi para buscar a presença dele e fazer a tua vontade. A Bíblia diz: fazei primeiro a vontade do Senhor e ele vos fará as nossas vontades. Amados e queridos irmãos, eu pego o pior atalho da vida do ser humano, a qual eu tento sair da presença do Senhor. Ano de 2008, eu venho para São Bernardo dos Campos a trabalhar de motorista. Largo a obra que Deus colocara na minha mão, largo a minha família lá no Paraná, nós somos lá do Paraná, Curitiba. Venho fazer essa obra, venho trabalhar de motorista, e quando trabalho 1, 2, 3 meses, 4 meses, é aquela vontade já estava fazendo falta, mas eu não tinha mais força para buscar a presença do Senhor. Mas Deus sempre falando comigo: filho, volta, volta, volta enquanto é tempo. Talvez Deus está falando para você nesse dia de hoje: volta, querido, volta para a presença do Senhor, porque eu digo para você, na Bíblia, o homem sem a presença de Deus não é nada, a mulher sem a presença de Deus não é nada, é como a folha seca que cai no chão e o vento leva para lá e para cá. Mas um homem firmado na presença do Senhor pode ter certeza que tem resposta de Deus sobre a tua vida neste dia de hoje. Amados irmãos e queridos irmãos, dia 18 de agosto de 2008, agora sem a presença de Deus, sem aquele que pode me proteger, sem aquele que pode me guardar, me livrar, Deus estava agora fora dos meus caminhos e eu fora do caminho do Senhor. Meu querido, descendo agora na Baixada Santista com um caminhão carregado de asfalto, trabalhava para Ecovias, carregava asfalto, estava descendo pela manhã numa quarta-feira e de repente falta o breque do caminhão. Eu começo agora a me desesperar, dizer: Senhor, 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 dá o livramento à minha vida. E Deus, ele gritava do alto do céu e dizia fortemente ao meu coração: agora vou mostrar para você quem é o caco para contender contra o Criador. Eu estava pensando que era de mim, dizendo: meu Deus, a adrenalina está tão grande que eu estou ouvindo vozes, já não reconhecia a palavra de Deus. Mas Deus, ele falava comigo naquele lugar, meu querido. É aquele caminhão sem freio descendo a Baixada Santista, para lá e para cá. Para você que já desceu a praia, você sabe que é uma pista perigosa. O caminhão vai para lá, vem para cá, tenta cair lá embaixo, e o
orando a Deus. Agora lembrei que tinha que se lembrar de Deus. Agora lembrei que tinha família. Agora me lembrei que tinha uma chamada. Mas Deus já estava tratando comigo naquele grande dia. Louvado seja Deus. E ali, meu querido, o caminhão descendo sem freio, quase a 100 por hora, começava a bater em uns carros, começava a bater no barranco, e a vontade do adversário era jogar para o lado direito, porque do lado direito está os precipícios, está os buracos. Mas Deus, pela infinita misericórdia, Ele não deixou que o adversário colocasse as mãos na minha vida, porque Deus queria mostrar para mim algo tremendo e sobrenatural. E de repente, alguns quilômetros à frente, eu avisto uma passarela e disse: Senhor, é lá que eu vou tombar esse caminhão. Mas quando eu olho novamente, eu vejo que há mais ou menos 30 pessoas debaixo daquela passarela, porque era de manhã, era um ponto de ônibus. Eu ia passar por cima de crianças, senhoras que estavam ali para pegar o ônibus. Eu falei: não, Jesus, assim eu não quero. Jogo pro lado esquerdo, mas mesmo assim o caminhão vai desgovernado, bate e choca no barranco, mas não para, desce que nem um trator desgovernado, mas vai descendo, e de repente eu sou lançado para fora desse caminhão, desse automóvel, e rapidamente eu começo a meditar que tem que me virar pro lado esquerdo. E quando eu tento me virar pro lado esquerdo, meu querido, não dá tempo de tirar a perna direita. A perna direita ela fica e é esmagada pela própria roda do caminhão da frente. Mas o que me chama a atenção, meu querido, não quebrou sequer um osso, não quebrou sequer qualquer coisa, somente raspou a carne e deixou no osso puro. E ali eu tentava me levantar, levantava a minha perna direita, mas só levantava o osso.